Paz e graça, meu querido irmão, minha querida irmã. Bem-vindos ao nosso devocional. Eu sou o reverendo Nilson Santos, pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil, em Coelho da Rocha, São João de Meriti. Esse é o nosso devocional e eu quero compartilhar com vocês o texto de Romanos, capítulo 2, do verso número 12 ao verso 16, que é uma continuidade da nossa última reflexão. Assim, pois, todos os que pecaram sem lei também sem lei perecerão, e todos os que com lei pecaram, mediante lei, serão julgados. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos mutuamente, acusando-se ou defendendo-se no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu evangelho. Meus irmãos, a lei de Moisés, a lei de Deus, está resumida no Pentateuco, nos 10 mandamentos. E os 10 mandamentos também podem ser resumidos em 2 mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas, que fala do primeiro ao quarto mandamento, e ao próximo como nós nos amamos, que fala do 6º ao 10º. Aqui nós encontramos então o eterno caráter, princípio da moral de Deus para as suas criaturas. Nós devemos ter a consciência de que Paulo, nesse texto, ele está nos ensinando que quanto mais luz acerca da vontade de Deus, maior é o peso da responsabilidade que nós temos. Ele vai dizer que o povo hebreu, que tem o conhecimento da lei dada por Moisés, ele quando peca, ele peca com maior juízo para si, uma vez que o povo hebreu, os judeus sabiam detalhadamente aquilo que agradava e aquilo que não agradava a Deus, o que precisava ser feito e o que deveria ser abandonado. Quando uma pessoa que não tem a consciência da lei peca, ela não é justificada por causa da ignorância, mas ela tem um certo grau de iluminação, de consciência do certo e do errado. Isso está presente em todos os povos. As pessoas, elas têm uma noção do que elas estão fazendo. É aquela famosa frase, olha, fiquei com peso na consciência. Ou seja, isso significa que aquela pessoa, ela tem uma consciência que lhe acusa quando ela faz algo que ela sabe que não deveria ser feito, por mais que não haja uma lei específica para isso. Nesse sentido, ela terá um julgamento, porém, proporcional à luz do conhecimento que ela carrega acerca da vontade de Deus. Mas Paulo coloca isso bem claro, que todos, de alguma maneira, têm a lei. Uns, a lei de forma específica, conforme os judeus receberam, e os gentios com a lei escrita no coração, que é a consciência do certo e do errado, ainda que não tão detalhadamente como a lei especial revelada por meio de Moisés. No texto de Mateus, capítulo 11, do verso 21 ao verso 24, nós encontramos Jesus falando sobre juízo. Olha que interessante. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas se teriam arrependido com pano de saco e cinza. E contudo vos digo, no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outros. Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu? Descerás até o inferno? Porque em Sodoma, se tivesse operado os milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até o dia de hoje. Digo-vos, porém, que menos rigor haverá no dia do juízo para com a terra de Sodoma do que para contigo. O que é que Jesus está dizendo? Exatamente o que Paulo nos informou. Que haverá menos juízo para determinadas cidades, porque não tiveram as mesmas oportunidades do que para aquelas que tiveram o contato com o Evangelho e viram os milagres de Jesus. Isso nos chama muita atenção e é uma grande exortação. Cada mensagem que você, cristão, ouve, cada culto que você participa,
E cada vez que você insiste em viver de forma errada, você está atraindo para si maior juízo da parte de Deus, porque você está tendo a oportunidade de ouvir a verdade, de ser exortado, a graça está sendo ofertada e você não está dando atenção, você está fechando o seu coração. Para aqueles que erram sem a informação ou sem as mesmas oportunidades que você tem, receberão um juízo da parte de Deus de forma proporcional à luz do conhecimento que essas pessoas carregam. Portanto, nós devemos ter muito cuidado quando nós ouvimos a palavra, participamos dos cultos, ouvimos as exortações e não damos atenção para aquilo que Deus está nos ensinando e ministrando. Que Deus tenha misericórdia de nós, que possamos não ser apenas ouvintes da palavra de Deus, mas praticantes e crer em Jesus Cristo, confiar nele, para que sejamos, assim então, justificados perante o Senhor e também confiando na sua graça para viver conforme a sua vontade. Oremos. Deus bendito, todo-poderoso, nós te agradecemos, porque a tua lei, ela revela o teu caráter, ela aponta para os princípios das nossas decisões, das nossas condutas, do modo como nós devemos viver e proceder em relação ao outro. Te pedimos, nos ensina, Senhor, a ser obediente, nos conceda um coração que seja pastoreável, que seja aberto para viver conforme a tua vontade. É a oração que fazemos por Cristo, Senhor nosso. Amém. Querido irmão, se essa palavra te abençoou, compartilhe com alguém. Se você ainda não é inscrito no canal da nossa igreja, se inscreva, deixe aí o seu like, que é muito importante para nós. Deus abençoe e tenha um bom dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.